com a tolice, cuidado com a insensatez. É interessante que a gente tem que entender que o verdadeiro homem de Deus, ele precisa sempre, ele está muito alinhado em Deus para ele aprender a controlar as suas atitudes, principalmente quando falamos de palavras e de decisões, porque errar, de fato vamos errar. Errar, nós somos seres humanos e a nossa tendência é errar. Porém, você cometer os mesmos erros já é tolice. Então, o primeiro ponto que eu quero compartilhar com vocês é que quando o Provérbio, capítulo 26, versículo 1, diz assim, ó, como a neve no verão e como a chuva na cega, assim não convém ao tolo a honra. O provérbio está dizendo que não adianta você trazer, claro, né, aqui é apenas uma ilustração, não adianta ter neve no verão. Qual vai ser a serventia? Cada um tem a sua estação, cada um tem o seu tempo, mas está dizendo, não adianta você honrar um tolo, você honrar uma pessoa que ela não sabe o que ela está fazendo, que ela não sabe aquilo que ela merece, que ela não sabe aquilo que provém. Então, olha que interessante, o tolo, ele não tem maturidade para receber uma honra. O tolo, ele não tem maturidade para saber o que está acontecendo naquele momento, daquela estação. E quantas vezes nós, irmão, estamos vivendo a nossa vida como tolo, estamos honrando a quem não deve, estamos gastando nosso tempo com quem não deveria, estamos perdidos na nossa própria estação, não estamos entendendo o que Deus quer para a nossa vida, não temos maturidade para entender a hora certa, qual estação nós estamos vivendo. E, às vezes, aquele que é tolo, ele confunde, muitas vezes, uma posição com um caráter. Ele confunde uma estação como se fosse aquilo a vida dele toda. Provérbios, capítulo 26, ele é muito claro que você precisa aprender a ser ponderado nas suas ideias, nas suas palavras, nos seus posicionamentos, para que você não venha ter atitude de tolo e perder, muitas vezes, a honra que Deus está querendo lhe dar. Tem uma frase que diz que a verdadeira honra pertence àqueles que têm um coração humilde. A honra, ela pertence àqueles que entendem o momento, que entendem a sua estação. É interessante Provérbios, no capítulo 26. Agora, o versículo 11 que diz, que foi o texto base, e eu volto nele, vou ficar voltando nele, o cão, como o cão que torna seu vômito, assim é o tolo que repete. Ou seja, tem muitos de nós, muitas vezes nós, irmãos, temos cometido erros, cometido ações, e temos voltado para lá, e Deus querendo mudar a nossa vida, Deus querendo honrar a nossa família, Deus querendo honrar o posicionamento que nós já tivemos, mas nós acabamos esquecendo do posicionamento que nós tomamos e voltamos a praticar as coisas novamente. Exemplo, Deus te salvou, Deus te curou, Deus perdoou o teu pecado, Jesus restaurou tua família, mas você continua voltando para algumas rodas de mesa, você continua voltando para alguns lugares que o Senhor já te arrancou de lá. Aí eu volto a comparar o versículo 1 com o verso 11. Eu vou parafrasear o verso 1 com o verso 11. Como neve no verão, como fora da estação, querendo voltar àquilo que você já passou, querendo viver aquilo que já não é mais para você viver. Isso é tolice. Isso é algo que Deus já está dizendo para você: ei, meu filho, presta atenção, meu amigo. Eu estou te despertando todo dia aqui no Homem 365. Eu estou te acordando, eu estou te despertando e você querendo voltar. E aqui vai o segundo ponto, Juvencio. Provérbios, capítulo 26, o verso 3. O verso 3. O açoite é para o cavalo, o freio para o jumento e a vara para as costas do tolo. É bem pesado, Provérbios. Então o tolo, ele não aprende com os próprios erros. Uma pessoa tola, Manuel, uma pessoa tola, Pedro, é uma pessoa que ela não consegue aprender. Ela continua errando, ela continua praticando as mesmas coisas. Ela continua vacilando, ela continua voltando para o seu estado da onde Deus já tirou. Irmão, olha que interessante.
Às vezes nós queremos que Deus mude a nossa vida, mas nós mesmos continuamos cometendo os mesmos erros, as mesmas palavras voltamos a falar, rejeitamos muitas vezes quando somos corrigidos, não aceitamos conselhos. Irmão, quantos homens têm essa dificuldade de ouvir um conselho da esposa? Porque, vamos ser sinceros, quem está aqui comigo, vamos ser sinceros, quando você é chamado a atenção, o gosto na hora que você é chamado a atenção não é um gosto muito bom, não. A garganta fica seca, você quer responder na hora, você quer dar uma desculpinha, você quer dar uma resposta para aquilo que está acontecendo, você sempre tem um argumento, mas isso é tolice, quando você tem certeza que está errado, ou melhor, às vezes você nem sabe que está errado, e você está tendo a oportunidade de ser exortado. Irmão, pense numa coisa que é difícil de engolir, é quando você está sendo exortado. Mas aí que entra a questão, porque o verdadeiro sábio é aquele que ele consegue aprender com seus erros. Você pode errar uma vez, tem um ditado popular que diz que errar uma vez é normal, vamos lá, entre aspas, claro, mas errar duas vezes é tolice. Vamos ter cuidado com essa frase, é claro, tá? Isso não abre leque para você errar porque quer. Mas é interessante entender que tudo bem, pastor, eu pequei, pastor, eu caí, ok. Se arrependeu, arrependi, fez o caminho de volta, a conversão, fiz o caminho de volta, a conversão. Irmão, e por que é que tu ainda está andando naquele mesmo caminho que te levou ao erro? E por que você está levando as tuas ideias para aquele temperamento, para aquelas palavras? Por que tu continua repetindo palavras dentro da tua casa, se você sabe que esse tipo de conversa vai te levar ao erro, vai te levar a ferir a tua esposa, vai te levar a ferir teu filho? É tolice. Quantas vezes os nossos esposos, irmão, eu até costumo dizer aqui para os irmãos na igreja, que a coisa mais difícil para um homem dizer para a sua esposa é essa aqui, ó, você tinha toda a razão, você estava certa. Irmão, eu não sei vocês, tá? Eu vou dizer de mim, vou dizer sobre mim. Quando eu vou dizer para minha esposa, você estava certo, irmão, é um negócio que dá na gente, assim, meu Deus, eu tenho que dizer mesmo. Mas isso é sabedoria. E Provérbios volta a falar sobre isso constantemente. Provérbios, o versículo 11, ele é muito pesado, ó. Como o cão que torna ao vômito, assim o tolo repete a sua insensatez, assim o tolo repete a sua estultiça, repete as suas ações. E quantas vezes, olhe para cá, você está indo para a igreja, o teu pastor está te ensinando, o teu líder de PG está te ensinando, e você não abre a cabeça para poder mudar. Irmão, olha que interessante. Uma coisa é o Juvencio chegar para mim e dizer assim, João Lucas, você é ignorante. Outra coisa é 10 pessoas chegar para mim, Fabrício, e dizer assim, ó, João Lucas, você é ignorante. A pergunta é, será que os 10 estão errados? Mas tem gente que não se toca, tem gente que não muda, tem gente que não aprende. Deus continua ensinando, não aceita conselho. Mas essa manhã, em nome de Jesus, sendo de maneira bem direta para você aqui nessa manhã, o Senhor está nos acordando, nos despertando para dizer, ei, se tu não despertar para essa ação, tu está tendo a atitude de um cão que está voltando a comer o próprio vômito. Jesus está salvando, Jesus está libertando, Jesus já te tirou. Jesus já, irmão, vou ser bem direto aqui, você já pecou, você já caiu em um adultério, a tua família já te perdoou, a tua esposa já te perdoou, mas tu continua com conversinha, tu continua com troca de mensagem, tu continua com amizadezinha no trabalho, tu vai cair de novo, meu irmão, desperta, não repete essa situação. Aleluia, posso ouvir um amém, irmão? Digita um amém aí. Então amém, vamos lá. amém, 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 glória a Terceiro Deus, ponto. amém. O tolo aqui também, agora voltando para outro ponto, o tolo aqui, ele é voltado para a preguiça. Olha só o versículo 13. Diz o preguiçoso, um leão está no caminho, o leão está nas ruas. Eu lá vou sair nada. Tem um leão aí fora me esperando, ao preguiçoso. Eu vou esperar, vai ter um leão aí no caminho. Eu lembro que quando eu estava na cidade de Malhada Grande,
tinha um rapaz que ele era parecido com esses provérbios aqui. Aí dizia assim, o nome dele era João Batista. Aí a gente dizia assim para ele, Luiz Oliveira, João Batista, bora pro roçado, João Batista. Ele dizia assim, não, dá certo não, vai que eu tropeço, caio, bato a cabeça numa pedra e morro. João Batista, bora ali fazer tal coisa. Eu não, vai que cai um raio, não sei o quê. Tudo ele tinha uma desculpa porque ele não podia sair. E aqui o provérbio está dizendo, preguiçoso, ele vai dizer que tem um leão no meio do caminho para devorar ele. Ele vai dizer que tem um perigo. Ele sempre vai arrumar uma desculpa. É tolice. Talvez você está dizendo assim, pastor, eu não tenho preguiça, tudo bem. Mas você está sempre arrumando uma desculpa para não fazer o caminho de volta. Você está sempre arrumando uma desculpa para não mudar a tua trajetória, para não fazer o que tem que ser feito. Também é preguiça. Mas olha que interessante. Provérbios 26, 16. Mais sábio é o preguiçoso aos seus próprios olhos. Olha aí. Ele pensa que ele é esperto, mas é tolice, porque ele sempre encontra uma desculpa. Ele não se levanta para agir. Ele acha que sabe mais que todo mundo. Irmão, tem uma frase que eu aprendi que diz assim, ó, aquele que acha que sabe alguma coisa é porque não aprendeu nada. Eu nunca vou esquecer do meu pastor Jorge. Já falei para vocês, vou repetir, o pastor Jorge só pregava 1 Samuel 1. Era o texto que ele sabia pregar. Ele não sabia escrever. Mas o texto que ele sabia pregar, era 1 Samuel 1. E toda vez pregava a mesma mensagem. Aí um dia os irmãos zangaram-se, pastor, pelo amor de Deus, pastor, o senhor só prega 1 Samuel 1, a história de Ana. Ele respondia, mas você já vive uma vida que nem Ana? Você já é crente que nem a irmã Ana? Não, pastor, pois continue ouvindo. É tolice. Não adianta mudar a mensagem se eu não mudo o meu comportamento. Não adianta eu mudar de igreja se eu não mudo o meu comportamento. Eu vou para uma igreja ali porque na igreja eu me sinto melhor. Você pode se sentir melhor no ambiente, mas se as suas ações não mudar, você continua sendo tolo e arrumando desculpa dizendo que tem leão para mudar a tua vida, que tem um leão na porta, que tem um leão no caminho, que tem uma situação. Pastor, vou ser bem direto aqui, irmão. Pastor, mas se eu for contar o meu pecado, eu vou ter que enfrentar fulano, vou ter que pedir perdão, eu vou ficar constrangido, eu vou ficar chateado, eu vou ficar mal. Realmente você vai ter que passar por isso mesmo. Parabéns. Ser homem é ter conversas difíceis, porque conversas difíceis que tem transformações extraordinárias. Moisés, é isso que Deus está me chamando. A preguiça, ela é inimiga da vocação de Deus, já dizia John Wesley. Então entenda, necessário tomarmos uma atitude. Outro ponto, Provérbios 16, 17. O que passa e se mete em questão alheia é como aquele que toma um cão pelas orelhas. Olha só. Pastor, traduz em miúdo agora. Quem se mete na vida alheia, irmão, é como tomar um cão pelas orelhas. Eu tenho muito cuidado com o negócio aqui, irmão. É quando alguém diz assim para mim, viu, pastor Gabriel? Alguém diz assim para mim, pastor Adalto, pastor João, oi, ore por mim. Rapaz, me dá um medo. Você sabe por que me dá um medo? Porque eu não sei o porquê da situação do outro. E se for Deus provando o outro, Juvencio? E se for Deus, irmão Vandelino, provando ele está pagando o preço por algo que ele plantou. Aí eu vou me meter numa questão alheia, eu vou nada. Como é que eu oro, pastor? Como é que eu oro, Bruno? Senhor, faz tua vontade. Eu não sei o que está acontecendo. Eu não sei porque que fulano está pagando preço. Eu não sei porque que fulano está sofrendo. Eu lá vou tomar briga alheia. Aí um dia chegou um irmão para mim e disse, pastor, eu sabia da situação, né? Pastor, vamos orar por fulano para Deus levantar, para Deus restaurar. Eu olhei para ele assim, meu irmão, faz o seguinte, só diga assim, Deus, faz tua vontade. Pastor, bora fazer uma campanha. Vou nada. Eu não vou me meter em questão alheia. Eu não sei o porquê. Quando eu não sei o porquê, irmão, para que você vai se meter no problema dos outros? Agora, vamos lá, pensa comigo, olha para mim. Deixa eu ser bem direto aqui. Pastor, o meu casamento está sendo restaurado. Aí tem um casamento do outro que está passando pela mesma situação que você. Só que você não está restaurado. Aí o que você faz? Você quer se meter numa questão alheia. O que você tem que fazer, irmão? Chama teu pastor, chama teu líder.
É claro que no último caso você pode dar uma palavra, não tem nenhum problema. E eu creio sim, tá? Eu creio que às vezes você está passando pelo vale e Deus te impulsiona a ajudar outras pessoas. Mas se você tem um pastor, mas se você tem um líder, se a tua igreja tem uma equipe, uma equipe pastoral, se na tua igreja tem uma equipe de liderança, passa para eles. Não se mete em questão alheia. Não se mete em questão alheia. Começa a cuidar de fato da sua vida. Começa de fato a cuidar. Olha só, Provérbios 26, 20. Sem lenha o fogo se apaga, e não havendo maldizente cessa a contenda. Muitas vezes você está sendo tolo, que você querendo saber o que está acontecendo com outra pessoa. Irmão, olha aqui para mim, cuidado com as pessoas que perguntam, às vezes, como é que você está. Porque às vezes tem gente que está perguntando como é que você está, ele não quer te ajudar, ele quer saber da tua vida, está querendo se meter na sua vida. E você também tem que ter cuidado. Amém? Porque às vezes, irmão, a gente diz assim, ó, pastor, mas fulano é tão meu amigo, fulano é tão gente boa, eu gosto tanto de fulano, eu gosto tanto de ciclano, eu vou ver o que está acontecendo. Aí você vai perguntar se vai colocar lenha na fogueira. Às vezes você vai perguntar se vai acender uma coisa que já estava resolvido. São pessoas que às vezes, irmão, tá vendo uma situação quase que já solucionada, aí quer entrar na questão, quer tirar porquê da questão. Você está sendo tolo. Irmão, traduzindo, não se mete em problema que não é seu. Irmão, tem uma frase que a gente tem que ter muito cuidado. Essa frase aqui, Juventus, quando diz assim, ó, se fosse eu, irmão, se fosse você, talvez estaria era pior. Não, porque se eu fosse o pastor, eu faria isso. Faria não. Porque se fosse para ser você, você seria o pastor. Não, porque se eu fosse o gerente, eu faria isso. Faria não. Porque se fosse, era você. Se não é você, então não tem um se fosse. Para de ser tolo, para de se meter naquilo que não é você, que você não foi chamado. Não, porque se eu fosse o Juvencio, eu começava dessa maneira. Se eu fosse o pastor Davi, o top seria dessa maneira. Se eu fosse fulano, irmão, não. Faz o seguinte, guarda o teu sim para quando for a tua vez. Porque o meu maior medo era cometer os erros que meus pastores cometeram. Só que quando eu paro para ver hoje, eu cometi erros piores. Meu Deus! Aí agora eu volto à pergunta, e se fosse ele, seria melhor. Porque agora eu estou na situação. Então para de você ficar tentando se meter naquilo que Deus não te chamou. Para de querer ser Deus, irmão. Para de querer mudar as coisas. E para mim concluir, o tolo esconde no seu coração a maldade. Provérbios 26, 24. Aquele que odeia dissimula com os lábios, mas no seu íntimo encobre o seu engano. Provérbios 26, 26. Ainda que o seu ódio se encubra com engano, a sua maldade se descobrirá perante a congregação. Traduzindo, ei, tolo, não adianta tu tentar guardar no teu coração. Não adianta tu tentar mostrar uma coisa que você não é. Vai chegar uma hora que vai cair a tua máscara. Irmão, eu costumo dizer uma coisa, quem é o louco? Quem é o louco, irmãos? Olha para mim, quem é o louco aqui de falar um palavrão na igreja? Ninguém. Na igreja todo mundo é crente, na igreja todo mundo é santo. Tu pisa no pé do irmão e diz, ô, meu amado, tá tudo bem, fique em paz. Mas vai em casa, deixa o filho pisar, deixa a esposa pisar. Ele mostra o quanto ele é tolo. O menino chegou, pastor, deixa eu morar na igreja, pastor, porque aqui na igreja o pai é tão calmo. Aqui é tão paz, pastor. Então é interessante, irmão, como a gente quer mostrar o quanto a gente é bom nos cantos. É que nem funcionário no início, já percebeu? O funcionário no início, quando ele está na empresa, no início, como é que é? Ele é o primeiro a chegar, ele limpa sem ninguém pedir, ele faz sem ninguém mandar, ele quer bater meta, ele quer mostrar que está disposto. Bota 3 meses depois que a carteira já foi assinada. Bota depois que passou o tempo de experiência. Ele começa a mostrar quem ele é. É que nem na igreja. O cara chega, pastor, é para limpar o banheiro, bora. Pastor, é para fazer isso, bora. Teve uma vez que o pastor levantou o irmão, ele era diácono, o melhor diácono da igreja. Aí foi levantado a presbítero. Quando chegou uma situação, uma festa, disse assim, irmão, você poderia, por favor, só limpar o banheiro que vai acontecer uma festa? Não, irmão, não posso, porque agora eu sou presbítero. Não existe isso, irmão. É tolice. Irmão, é melhor você abrir teu coração e revelar o teu incômodo
do que você tentar ser aquilo que você não é, porque uma hora, irmão, vai aparecer. É tolice você não ser você de verdade. E como diz uma frase, Deus não vê apenas palavras, ele vê o coração. E para mim concluir aqui, o verdadeiro homem de Deus, como revela aqui Provérbios 26, é um homem que ele precisa evitar, como nós aprendemos com Paulo Vieira, o orgulho. Ele tem que parar de repetir os seus erros, ele tem que sair da vida preguiçosa, ele tem que parar de ficar causando conflitos desnecessários e parar de ficar guardando uma maldade escondida. Não seja tolo. Deus está nos chamando para ser homens a viver uma sabedoria, uma maturidade, um temor ao Senhor. E eu quero, em nome de Jesus, irmão, declarar que essa manhã o Senhor vai quebrar todo julgo, todo pensamento da sua vida. O Senhor vai quebrar todo ego, todo orgulho em nome de Jesus. E eu peço a Deus, em nome de Jesus, que aquilo que nós não temos força, que Deus nos ajude e nos quebre todinho o que for preciso, para nós termos uma vida digna, íntegra, inteira, diante de Deus e das pessoas, e não venhamos ser tolos para se meter em questões alheias ou colocar a mão onde não deveria. E cuidado, quando alguém pedir oração para você, pergunte a Deus, Senhor, eu não sei o que é não, faz a tua vontade. Não se meta naquilo que você não sabe. Não cometa os mesmos erros, mas aprenda. Errei, tudo bem, se arrepende, olha o caminho de volta e diz assim, calma aí, pai, isso aqui eu já não posso fazer, porque eu já entendi qual é a conclusão, já entendi o que vai dar isso aqui, e eu tenho certeza que o Senhor vai nos abençoar, o Senhor vai abençoar a sua casa. Eu quero orar pela sua vida. Pai, muito obrigado por esse tempo. Obrigado por esse tempo de mesa, obrigado por esse tempo de palavra, obrigado por esse momento de comunhão, obrigado por esse momento de despertar, obrigado por esse momento de nos acordar, obrigado por esse momento, Senhor, de entendermos que não podemos ser tolo, não podemos se meter em questão alheia, não podemos, Pai, tomar atitudes desnecessárias, não podemos, Pai, viver uma vida preguiçosa, principalmente quando temos que tomar decisões, principalmente quando temos que agir e queremos procrastinar, e estamos sendo tolos. Pai, nós não queremos voltar como cão que volta ao seu vômito, que volta a comer aquilo que já vomitou. Não, Senhor, nós não queremos cometer os mesmos erros, nós queremos mudar, queremos converter de verdade. Eu te peço, dai-nos um novo coração, um coração igual ao teu, um coração disposto a obedecer, como já diz aquele hino, Pai, um coração voltado ao Senhor. E queremos, Pai, te pedir, nos dar sabedoria, para que o Senhor possa nos dar graça, força, conhecimento e venhamos te honrar, mas te honrar de verdade e venhamos entender o momento de honra para a glória do teu nome. Eu oro, eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Se você concorda, meu irmão, diz um amém aí. Amém, metralhadora. Amém, metralhadora do Senhor. Amém, amém. Amém. Amém, amém. Amém. Glória. Eita, glória. Foi igual a faca, viu, pastor João? A semana tá boa, é só lapada. Olha, turma, foi a oração inicial, né? Deus, a palavra seja como uma espada que entre em nossos corações, né? Então, nós pedimos isso aí, né? Para que a gente se torne homens melhores. Então, esse aí é a pregação do Homem 365, meu irmão. Agora, eu consigo perceber que ela faz sentido para as pessoas que estão aqui hoje, e ela vai fazer muito, 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 muito sentido para quem estava aqui ontem. Porque o pastor, durante a ministração dele, ele escutou, porque geralmente o pastor fala assim, ei, meu irmão. O pastor disse assim, ei, tolo. Meu irmão, você só vai aceitar Deu nome aos bois. Você só vai aceitar isso se você tivesse aqui ontem. A ministração sobre orgulho, a origem do orgulho, né? Que orgulho é o próprio Satanás, que é o homem que não consegue escutar ninguém, é o homem que vive simplesmente pela força do seu braço, é um homem aqui, como o pastor falou muitas vezes, é um homem que se mete em conversas alheias, é um homem que está mais sujo do que pau de galinheiro
e quer pagar de bom pregador, de bom orador, e não resolve os problemas da sua casa. É o homem que está separado e quer dar conselho de casamento para o irmão que está separando. Ei, meu irmão, não se mete em conversa onde tu não está preparado e está chamado por Deus. Deixa de ser orgulhoso, deixa de ser presunçoso. Deus está querendo tratar isso em nossos corações, meu irmão. As mensagens de ontem e de hoje, elas se congruem de uma forma impressionante. Impressionante. O provérbio 26, é como o pastor disse, é só paulada na cabeça. Cada vez que vem é uma paulada na cabeça. Não volta para o estado que Deus já te tirou. Não seja um cão que vomita e volta a comer seu vômito. Meu Deus, é muito forte. E aí o pastor diz, ser homem é enfrentar essas conversas difíceis. Ser homem, eu vejo muito assim no livro de Josué, quando ele diz ser forte e corajoso. Muitas pessoas falam desse verso simplesmente para que a gente seja forte e corajoso para tomar nossas atitudes. Mas aquela passagem bíblica de Josué 1:9, ele não se refere a que você seja forte e corajoso para lutar. Ele é claro ali na mensagem, seja forte e corajoso para meditar na minha lei dia e noite. E tudo que você tentar fazer, meu irmão, você vai ser bem-sucedido, colocar teus inimigos diante de ti. A gente ganha, e nós temos essa experiência no top passado, nós ganhamos o top porque nós implantamos os relógios de oração, homens orando dia e noite pelo top aqui no Ceará. Nós ganhamos o top antes de pisarmos os nossos pés no campo de batalha. Meu irmão, você ganha dificuldade de estar no seu trabalho, você ganha dificuldade dentro do teu casamento, com os teus joelhos no chão, conquistando em oração. Não brigando, não se achando confrontado. Enquanto tu se acha confrontado, meu irmão, vai fazer muito sentido para quem escutou ontem a mensagem do orgulhoso. Você é orgulhoso. Antes eu falava do orgulho, mas eu não tinha a percepção de algo que o Paulo falou ontem. Que o orgulho, ele tem uma escala. Então, eu fui um orgulhoso na escala máxima. Eu era 10 de orgulho. Hoje eu me sinto merecedor de verdade de uma nota abaixo de 5 no meu orgulho. Então, meu irmão, todos nós somos orgulhosos. E qual nível de orgulho você se encontra? Uma mensagem dessa do pastor que confronta, você pode sair daqui com mimimi no seu coração, mas você pode sair cheio de alegria, convencido que Deus falou contigo e que você não quer voltar para o seu vômito. São decisões que você precisa tomar hoje, de comportamentos, de atitudes que você tem negligenciado com a sua esposa, com seu filho, no seu ambiente de trabalho, socialmente. É uma palavra dura, sim, de verdade, mas eu acredito muito que é uma palavra de amor para nossas vidas. Porque o pastor simplesmente ministrou Provérbios 26. Ele não acrescentou uma vírgula, ele trouxe entendimento, clareza do que a palavra queria trazer para ser ministrado para nós hoje. Pastorzão, muitíssimo obrigado pela mensagem, muitíssimo obrigado pela assertividade da mensagem, muitíssimo obrigado pelo seu coração em nos servir aqui no Homens 365. Homens que vão aprender a não meter a colher aonde Deus quer tratar alguém. Eu pactuo completamente dessa verdade. Teve um amigo esses dias que estava com recorrência em um comportamento errado com a esposa. Aí eu fui falar com ele. Aí ele disse assim, ore por mim. Eu disse, pai, não oro mais não. Eu já orei por isso, você já orou por isso.
Resolva o seu problema agora. Mas eu tive um olhar de compaixão para ele e disse: Senhor, trata a ira dele ou leva, Senhor. Meus amigos, são 6h38. Temos que aí já preparar os filhos para levar para a escola e para os nossos trabalhos. Gratidão, gratidão por hoje, gratidão por esse dia 102 do Homens 365. E que o teu dia seja maravilhoso. Fala aí, Eliabe. Eu tenho um pastor, um Armando Bispo mesmo, o Juvécio. Eu aprendi muito isso com ele, sabe? Ele disse: o irmão chega aqui, pastor, ore por mim. Ele: tá bom, vamos aqui, ora aqui por mim primeiro, para eu poder orar por você. E a sua oração tem o mesmo efeito da minha, e é uma coisa assim muito importante. E essa do João Lucas, né, da gente não se meter. Eu tenho uma história para você ter uma ideia da minha avó. Tinha uma mulher e ela dava uma cesta básica para essa mulher, e as coisas começaram a faltar dentro de casa. E a questão era exatamente essa, porque ela estava dando alimento para a mulher e a mulher estava precisando passar pelaquela prova, né? E aí as coisas de dentro de casa, ela foi orar a Deus e disse: Deus, como é que pode? Eu estou aqui ajudando e está faltando para mim. Aí Deus disse: é porque você está ajudando a quem não é para ser ajudado. Isso é muito interessante, a gente ter essa sabedoria de saber a não se meter nas coisas de Deus. Discernimento. Eu errei muito nessa área, ajudar quem Deus estava tratando, né? Ou a quem não merece ser ajudado, né? Porque continua com o coração rebelde, continua em rebeldia, continua em rebelião. Então nós temos que saber a terra boa quem semear, meu irmão. Pastor Adalto Reis, manda fogo aí do céu. Paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor, palavra poderosa, abençoada. É uma lapada atrás da outra, né? Amados, nós precisamos ter muito cuidado, porque o tolo nunca vai ouvir um conselho. Ele sempre acha que o conselho é uma afronta. Eu lembro que na última cidade que eu estava, eu fui aconselhar um casal que estava em crise, um homem muito bruto, muito ignorante, e eu chamei eles na casa pastoral e eu disse para ele: você ama essa mulher? Ele disse: amo. Você teria coragem de matar um homem para salvar ela? Ele disse: mato. Eu mato. Eu digo: pois morra, porque o problema é você. Você é esse homem. Aí ele ficou cabisbaixo. Como é que tu diz que ama a mulher, mas tu esculamba, tu diz palavrão, tu só não bate nela, mas tuas palavras é uma espada. Resumindo, o tolo não ouve conselhos. Hoje eu recebi uma notícia de que essa mulher não suportou mais e deixou esse homem. Entende? Então, por tantos conselhos que foram dados, mas o tolo sempre acha que o conselho é uma afronta, não é uma orientação. Ele não ouve conselho. Tolo não ouve conselho. Por isso que aí tu pode perder tempo. Porque por mais que você aconselhe, ele vai voltar para o vômito de novo. O mesmo pecado, ele vai voltar, ele vai atrás do vômito. Ele volta para... É porque o tolo, ele é orgulhoso, pastor Adalto. O orgulhoso, ele só escuta a si mesmo. O orgulhoso, ele não escuta conselho de ninguém. É verdade. Amém, amém. Manuel Tobias, você foi citado, Manuel Tobias? O senhor levantou a mão porque queria falar mesmo? Fui citado e tem que levantar a mão. Um beijo, pastor Lucas. O rei Davi foi repreendido por profeta Natan. E aí o profeta Natan falou uma historinha para ele. Um rei, né, roubou do quintal do outro uma ovelhinha. E aí a história termina assim: Davi ficou furioso, eu vou matar esse homem. E aí Natan: rapaz, o tolo é tu, Davi, tu que roubou Betseba lá de Urias. Mas assim, eu só quero dizer o seguinte, que palavra poderosa, agradeço a Deus por participar aqui dos homens. E duas palavrinhas, para mim, principalmente, e para todos aqui. Davi foi um tolo. Mas sabe por que Davi é considerado o homem segundo o coração de Deus? Porque ele se arrependeu e ele deixou uma pérola para nós aqui, ó.
em Salmo 51:10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Davi errou, mas ele se ligou e não voltava a errar na mesma situação. E achei muito bacana que o pastor falou aí, né? Cuidado para não meter a colher na vida dos outros. Provérbio é tão bacana, é fantástica a palavra de Deus, que lá em Provérbios 25:17 fala assim, Gilvense, pessoal: não sejas frequente na casa do teu próximo, para que não se enfade de ti e te aborreça. Olha que lapada. A gente tem que ter cuidado para eu não estar perturbando demais a vida do pastor Lucas, da casa dele, dos nossos companheiros. E eu sempre uso isso. Quando eu vou para casa de alguém, eu peço, não, fica. Eu disse, não, eu tô indo embora. Eu disse, por quê? Porque a palavra de Deus fala lá em Provérbios que eu não posso estar muito enfadando você, não. Se daqui um pouquinho você vai estar começando a falar mal de mim, amigo. Tchau. Então, nessa brincadeira que eu estou falando aqui, a gente tem que ter cuidado mesmo, para ter o simancol e não estar se metendo. Um cheiro, amém. Que Deus abençoe a todos nós. Obrigado, pastor Lucas, metralhadora de Deus, bênção. Metralhadora de Deus, pastor Lucas. Seu coração, meu irmão, sua vida, estamos juntos. Gratidão por hoje, gratidão no coração. Amanhã a gente se encontra, fecha aqui a sala agora e a gente fica aí, quem quiser ficar na resenha, fica aí na resenha. No nome de Jesus, amém. Beijão no coração.